Estes pontos, então, atrairiam os seres extraterrestres? Estes pontos, então, atrairiam os seres extraterrestres? Deve ser, porque parece que eles gostam desse lugar. Pode ser por causa de... como se fosse uma bateria elétrica, né? Pode ser porque eles vêm retirar essa energia eletromagnética, né? Que hoje nós estamos estudando matéria escura, por exemplo, que até há 10, 20 anos atrás, o éter era vazio. E como é que a luz se propaga no tal do éter? Tem que ter matéria. A luz não se propaga em vácuo simples, né? Então, esses seres, eu não sei se a gente pode falar assim, mas talvez eles queiram esta energia eletromagnética para alguma coisa. Tem um físico que chama Michio Kaku, e ele divide as civilizações com o uso da energia. Então, as civilizações primeiras tinham energia fogo, né? Carvão. Nós estamos passando para um segundo tipo. Como é que será que é uma civilização de quinta categoria de energia? Aonde que eles buscam energia para tocar os seus equipamentos? Parece que esses seres gostam desses pontos onde eu tenho concentrações magnéticas, eletromagnéticas. Você pessoalmente já sentiu ou presenciou alguma coisa diferente? Vários. Vários. E coisas engraçadas que não eram coisas enquanto eu estava no mato, eram coisas enquanto eu estava quieto, com a cabeça quieta, pensando. Então você tem sensações que mostram que alguma coisa está diferente por aqui, né? Parece que, Herman, você já viu disco voador? Rapaz, eu nunca vi disco voador, mas eu já senti assim presenças que eu tenho certeza que não são da Terra. Herman, qual é a sua religião? É a religião que liga o homem ao planeta Terra, é a religião que liga o homem à natureza, que é o verdadeiro sentido da palavra, né? Paulo Curruti, o proprietário do sítio, nos fala um pouco da história do local. O sítio aqui eu tenho desde quando eu nasci. Hoje eu estou com 72 anos, mês de junho eu vou para 73. Então é uma história, é uma vida. E aí existe bastante campo magnético, energias positivas, umas coisas assim para a gente dizer que as pessoas que vêm aqui, elas recebem bastante energia, cura, principalmente das doenças materiais e espirituais, né? Aqueles que têm fé e que acreditam. Principalmente as crianças, quando as crianças vêm, muita criança junto, aí libera um campo magnético mais forte ainda. Fica um campo, parece que mais positivo, porque as crianças são mais inocentes, com um pensamento mais infantil, mais positivo, né? Então por isso que o campo parece que se torna melhor. Aí como essas pedras têm muita energia positiva, então acontece essas coisas aí. Faz muitos anos atrás, né, que a gente vem vendo que as coisas se manifestam de uma maneira mais assim, diferente. Uma maneira mais assim, positiva para a fé. Então tem muitos que não acreditam, mas existe um campo magnético da fé, campo da fé, assim, que aparecem as coisas sagradas, uns campos de luz, um campo magnético assim que aparece até imagem de Nossa Senhora,
manifestação assim, até no Rio que apareceu Rosário Crucifixo de Terço, luzes. Inclusive essa semana eu vim aqui com uns parentes meus aí, até na mão de uma menina aí apareceu uma luz, um campo magnético muito forte, que ela não tinha nada na mão, foi tirada a foto com o nosso celular mesmo, né? E depois que esse campo magnético saiu da mão dela, aí saiu aquela sequência assim de luzinha assim que parecia que estava liberando, saindo da mão da menina. Os especialistas mais, eles falam que isso aqui é uma coisa vulcânica, uma coisa assim que é da natureza, vulcão. Mas agora eu, como trabalhei aqui, desbravei essas pedras, mais ou menos mais de 30, 40 metros de comprimento dali aqui, foi feito quase 2.000 milheiros de pedra paralelepípedo, a gente vê como que essas pedras encaixadas, ela é todas pedra sextavada, né? Existe um lado que é mais estreito, outro lado mais largo, então ela bate os encaixes uma na outra, tudo certinho. E aquelas que às vezes for para fazer um comprimento na altura dela, ela é chanfrada assim para ela ficar certa em cima, para ela não ficar balangando para cair, às vezes, principalmente as laterais da pedreira, né? O nosso mundo, ele já foi renovado muitas vezes, né? Então quer dizer que eu acredito que isso aqui é antes dos maias, dos quichua, dos incra, do tempo da pirâmide do Egito, até antes que isso, às vezes, né? Que existia uma civilização que eles fizeram isso aí, né? Quer dizer que eu acredito que é um campo magnético, pode ser que naquele tempo a energia que era feita era desse tipo aí, né? Hoje nós estamos fazendo as nossas energias através de rios, placas solares, essas coisas. Então essa aí é uma parte que merece estudo sobre isso. Para mim, falar a verdade sobre o que foi esse local é uma civilização dos antepassados, pode ser até dos extraterrestres, alguma coisa assim. Porque é uma coisa muito diferente. E eu já tirei pedra aqui de comprimento de 7 metros e pouco de tamanho. Tirei pedra inteira comprida. Quais experiências teriam sido feitas nesse local? Várias experiências. Esse local aqui no começo era bastante pesado, muitas coisas negativas, aparecia coisas negativas. E o povo também vinha aí fazendo coisas negativas aí nesse ambiente aqui, usando isso para fazer magia, essas coisas. E hoje, graças a Deus, é um lugar bastante evoluído, muita coisa séria, muita coisa positiva existe nesse lugar. As pessoas às vezes vêm doentes, elas se curam nas águas. Eles recebem, muitas pessoas que veio aqui recebeu a graça, né? Inclusive um amigo nosso lá de Cambira aí, então ele sempre vem aqui, nossa, ele recebe a graça e ele agradece muito. Paulo nos relata ter experiências extrasensoriais, sonhos e visões. Em uma dessas experiências, ele afirma ter tido uma revelação onde lhe foi dito que ele próprio seria o guardião das pedras do Cambira. É uma coisa que eu tenho a visão de vidência, né? Coisa de ver coisas ocultas. Então, quando a gente vê coisas ocultas, a gente vê que o negócio é totalmente diferente. Isso aí, para mim, é uma obra, é uma coisa que foi feita nos passados. Na época antiga, que esse planeta Terra tem muitos milhões de anos, né? Desde o tempo dos dinossauros, que tem quantos milhões de anos. Então, isso aí é muito antes. Então, é uma coisa assim que
o planeta, às vezes, nosso, era muito mais evoluído que hoje, né? Eu já teve muitos sonhos, até e que eu já vivi aqui. Eu já teve sonho. E aí também de gigantes. Eu teve sonhos que os dois irmãos, assim, dois que sempre falavam comigo, eles diziam bastante assim, na época que estava meio pesado, meu pai estava até vendendo o sítio, daí acabou, não deu certo, daí eles falavam, eles pediam que falasse que tua mãe já foi, teu pai logo vai, e você vai nos ajudar? Eu não sabia de que maneira eu ia ajudar. Eu acabei ajudando esse ambiente aqui, consegui comprar isso aqui dos meus irmãos, e aonde hoje eu tenho uma missão aí, onde hoje eu acho que eu sou um guardião de uma história dos nossos antepassados. Você acha que poderia haver alguma coisa embaixo do solo? Ah, existe. Inclusive embaixo dessa pedra aqui, no sonho, não só eu, como os amigos meus da espiritualidade, que têm o dom da visão, e eles já me falam, o mesmo relato que eu vi, sem eu falar nada para eles descreveram para mim mesmo sonho, mesmo que eu vi, eles descreveram para mim sobre isso. Paulo Corruti relata que chegou a adoecer na época da retirada das pedras. Ele conta que um ser apareceu para ele e pediu para que não destruísse mais o local. Na época que eu desbravei aqui para fazer paralelepípedo, aí eu fiquei doente sem saber o quê. Eu fiquei 30 dias internado no hospital da Nossa Senhora Aparecida e os médicos não acharam doença em mim. Eu fiquei internado aí, assim, foi feito um monte de check-up, muitas coisas, e eu estava morrendo e não sabia o que era. Aí o irmão falou assim para mim que era para parar com esse negócio de tirar pedra, que eu estava demolindo com uma obra sagrada, com uma obra que não era para ser demolida, que era uma obra para ser explorada, mas não uma obra para ser detonada igual nós estávamos detonando. E eu penso hoje, se eu não tivesse feito isso, não tinha essa visão que está tendo hoje aqui, porque só aparecia as pontas. Então, como diz as pontas, você não tem como dizer. Estava escondido no solo, só aparecendo as pontas para cima. Hoje eu vejo que se aconteceu isso comigo, porque era para ter acontecido, que era para ser desbravado e para chegar até na altura que eu cheguei. E dali para frente que era para me parar. E aonde eu parei, depois eu tentei querer continuar, daí mas o meio ambiente já não permitiu para mim fazer os documentos. Eu queria registrar, fazer um documento certo, né? Já houve algum avistamento de OVNI? No começo, quando eu morei aqui, né, eu saí daqui com meus 27 anos, fui para a cidade, né? Se eu não tivesse ido, não tinha comprado aqui, né? Aí, naquele tempo, a gente ficava de noite para fora, assim, a gente via muitos discos voadores passar. Inclusive, passou uma vez um bem baixinho, que a gente, tipo, uma nave tipo charuto, né? Ela passou muito baixo assim e ela fez uma passagem de lá para cá, veio aqui e depois ela seguiu o rumo da pedra. E as luzes, como diz o outro, mãe de ouro que a gente fala, meteoro, sei lá como que é, geralmente de noite se você estiver aí, eu acho que qualquer noite que a gente estiver aí, a gente vê esse troço descendo aí. Quais são os seus projetos para as Pedras do Cambira? Eu tenho projeto, mas o projeto meu é um sonho muito bom para fazer uma área de lazer, uma área assim para desde cura, porque essas águas são as águas abençoadas, são umas águas de muita energia. Eu captando essas águas e fazendo um balneário, uma coisa assim, as pessoas que vêm aqui, além deles dar lucro, pagar as entradas, tudo para a gente poder manter esse local, então eles vão acabar recebendo as bênçãos divinas. O meu pensamento assim, meu dom é querer o bem para as pessoas, coisas boas assim, para acontecer, coisas positivas, energia positiva, que esse mundo nosso, o planeta nosso, Terra, está tão achatado com esses governantes nossos, e que se tivesse um troço assim para melhorar, para receber energia positiva, para mim ia ser uma bênção de Deus. Segundo relatos de algumas pessoas, essas águas teriam algum tipo de efeito curativo devido à energia eletromagnética emanada pelas pedras.
que nós estamos acessando a área onde o rio desce. E por baixo das águas, vocês podem ver, é claro que elas estão arredondadas por conta da erosão. Mas aqui, por exemplo, ó, podem ver que são as mesmas colunas hexagonais. Olha lá, ó, naquela água transparente ali, ó. Elas formam como se fosse uma calçada de lajes. Esse tipo de pedras, eles vêm por debaixo de todo o subsolo. É uma grande concentração e são colunas. Você vê eles de baixo para cima aqui. Nós descobrimos um forte campo magnético em toda essa área onde tem essas colunas. Como a água, ela é um elemento fluídico que muito fácil de ser magnetizada, o simples fato dessa corrente de água passar por cima dessas colunas, essa água se carrega de magnetismo. Portanto, são águas terapêuticas, são águas que curam. As Pedras do Cambira é mais um dos lugares estranhos, enigmáticos e misteriosos do norte do Paraná. O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em um mundo desconhecido ou a ideia de que nesse imenso universo estamos sozinhos? Palavras de Carl Sagan. Eu fico por aqui e até a próxima com mais um Caçador de Mistérios.